Evangelho de Marcos, capítulo 8. Vamos ler o verso 22 ao 26. Aleluia. Marcos 8, do 22 ao 26. Deus abençoe o Manaí por essa oportunidade, né? Está trazendo a palavra. Hoje eu e o Ari estavam lá conversando. Você vai em algum culto hoje? Daí ele falou assim, eu quero ir num culto. Daí eu falei, vou perguntar para a irmã aí quem vai pregar para a gente ir lá cultuar, né? A irmã aí falou, não tem pregador, você quer pregar? Daí eu conversei com o Ari e falei, então vamos lá, vamos glorificar Deus, né? Porque é um mistério de Deus, né, irmão? No dia que a irmã Sandra faleceu, subiu para o Senhor, a gente estava ali no culto, né? E hoje, um dia depois do velório, a gente também está adorando o Senhor, para mostrar que a nossa vida é do Senhor, né? Que a gente poderia estar como aquele jovem que fala assim, Senhor, eu quero te seguir, mas deixa eu primeiro enterrar o meu pai. Jesus fala assim, deixa os mortos enterrar os seus mortos, mas tu vai e anuncia o reino de Deus. Porque depois que morreu, irmão, acabou, a pessoa não está mais ali, só o corpo. Esse corpo que você tem, que você está me olhando agora, é só um veículo, é só a cápsula. O que você é de verdade está aí dentro, a sua alma. E é pelo que está dentro de você que Jesus morreu. É isso que é importante para Ele. Então faça em vida aquilo que você pode fazer e anuncia o reino de Deus. Aleluia. Marcos 8, 22 ao 26 diz assim, vai contar a história da cura de um cego em Betsaida. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então cuspiu nos olhos do homem e, impondo-lhe as mãos, perguntou, você vê alguma coisa? E o homem, recuperando a visão, respondeu, vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele, e o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e distinguia tudo de modo perfeito. E Jesus mandou para casa, recomendando-lhe, não entre na aldeia. Amém? Pode tomar o seu assento nessa noite, glorificando a Jesus. Aleluia. Essa passagem, Jesus, Ele está entrando na cidade de Betsaida. Nós sabemos que nosso Senhor, Ele fazia muitos milagres, e cada cidade que Ele ia anunciando o reino de Deus, muitas pessoas eram curadas das suas enfermidades. E aqui nessa passagem não é diferente. Jesus entra em Betsaida. A palavra Betsaida significa casa de pesca. Betsaida era um lugar que era próximo ao mar, existiam muitos pescadores, era uma cidade de comércio, era um lugar que tinha prosperidade, era um lugar que tinha abundância, que tinha riqueza. Mas naquela cidade tinha um problema, um homem era cego. E às vezes na nossa vida, a gente vai levando a nossa vida como se a gente vivesse em Betsaida. Tem momentos de felicidade, parece que tudo vai bem, tudo está correndo bem, o dinheiro está caindo na conta todo mês do nosso salário, nossos filhos estão com saúde, nossa família está bem, mas sempre tem um problema. Talvez você que está aqui nessa noite, você não veio a Jesus porque, que legal, vou para Jesus. Mas Deus teve que criar um problema, uma situação para que você procurasse socorro em Deus. E aqui em Betsaida, a casa da pesca, era um lugar de prosperidade, mas tinha um problema, um homem cego. E a Bíblia diz que pessoas trouxeram aquele cego até Jesus. E aquele homem era cego, e cegueira fala de deficiência, aquele homem tinha uma deficiência. E por ele ter essa deficiência, ele tinha uma limitação, ele não conseguia ser como todo mundo era. Porque quando você tem um problema, uma dificuldade, você não consegue fazer o que todo mundo faz. E assim era a situação daquele homem. Aquele homem tinha uma deficiência, repete comigo, aquele homem tinha uma deficiência. E deficiência é dificuldade, é um problema, alguma coisa que falta. E talvez nessa noite, não trazendo uma deficiência física, mas talvez alguém que está aqui tem uma deficiência emocional, uma deficiência no caráter, um desvio no caráter, uma dificuldade nas suas emoções. Deixa eu te dar um exemplo em questão de deficiência emocional. Talvez você tenha aquele senso de rejeição na sua mente, nas suas emoções. Talvez alguém está rindo e você pensa que essa pessoa está te desprezando, te rejeitando, e às vezes ela nem está rindo para você, porque você tem uma deficiência nas emoções, você enxerga tudo pelos olhos da rejeição. Dá o exemplo de Caim. Caim, quando viu que Deus recebeu a oferta de Abel, mas não aceitou a dele, ele já sentiu que Deus rejeitou ele.
E ele começou a agir mal, porque Caim tinha uma deficiência nas suas emoções. Deixa eu te dar outro exemplo. Talvez você tenha uma deficiência no seu caráter. Talvez você tenha problema com a mentira. Você não consegue se livrar com a mentira. E essa palavra é para nós nessa noite. Talvez para você que está aqui tenha uma dificuldade, uma deficiência. E Jesus está aqui nessa noite para te curar. Aleluia. A Bíblia diz que eles trouxeram aquele homem até Jesus. Se pessoas trouxeram aquele homem até Jesus, é porque alguém tinha aquele cego como uma pessoa querida. As pessoas não queriam mais ver aquele homem cego, porque sabia que Jesus estava ali. As pessoas não queriam mais ver ele sofrendo com aquela deficiência, porque eles pegaram o cego e levaram até Jesus. Então eu digo para você nessa noite, ande com pessoas que vão mostrar para você a sua deficiência. Ande com pessoas que vão mostrar para você que você precisa de mudança em algumas áreas da sua vida. Porque talvez você tenha andado com pessoas e elas não têm revelado aonde você está errando. E amigo de verdade é aquele que revela o que você precisa mudar. Amigo de verdade não é aquele que bate nos seus ombros, mas não trata a sua ferida. Amigo de verdade é aquele que olha no seu olho e fala assim, você precisa de mudar nisso. E foi o que eles fizeram, levaram aquele cego até Jesus, porque ele tinha uma deficiência. Aleluia. E quando eles levaram aquele cego até Jesus, eles falaram assim, Jesus, toca nele para ele ser curado. Eles pediram para Jesus, Jesus, toca nele. Mas Jesus, ele não tocou no cego como eles queriam. Porque talvez eles já tinham ouvido falar da fama daquele outro cego de nascença, que Jesus fez uma lama e passou nos olhos dele. Talvez eles ouviram a fama ali do cego Bartimeu, que Jesus falou para ele assim, vai, a sua fé te curou. E talvez eles pensaram, se eu levar o cego até Jesus, se eu levar esse problema, essa dificuldade até Jesus, Jesus vai impor as mãos e esse cego vai ser curado. Essa deficiência vai sair desta pessoa. Mas eles se enganaram. Porque Jesus não toca nos olhos daquele homem de imediato. Se você vê no verso 23, Jesus toma ele pela mão e leva ele para fora da aldeia. Jesus não poderia ter curado ele naquela hora? Jesus não poderia ter falado para ele, vai, a sua fé te curou? Jesus poderia ter olhado para ele e falado assim, vai, você está livre deste mal, agora receba a visão. Porque Jesus fez isso outras vezes. Mas agora com este cego Jesus não faz isso. Porque tem situação na nossa vida, tem problema que a gente carrega dentro de nós, que não vai ser um culto que vai resolver, que não vai ser uma oração da irmã Nair, do pastor José, do missionário Léo, do evangelista Ari que vai resolver. Talvez não vai ser um louvor que você vai louvar, que vai tocar alguém, que vai resolver. Tem situações na nossa vida que não é de imediato, que não é com um levanta e anda, que não é com um receba a sua cura, não é um receba o teu milagre. Tem situações, deficiências dentro de nós que nós vamos ter que passar por processos. Nós vamos ter que passar por processos, aleluia. Jesus, ele não cura aquele homem de imediato, mas ele pega aquele homem pela mão e leva ele para fora da aldeia. Levar aquele homem para fora fala de processo. Mas o que me chama a atenção é que aquele homem não passou pelo processo sozinho. Jesus pegou na mão dele e foi levando aquele homem para fora. E talvez você está passando por um processo e você não está entendendo, mas Jesus está com você nesse processo. Glória. Talvez você já falou, Jesus, eu estou indo no culto, pedi a cura, orei com fé, não aconteceu, porque vai ser um processo que você vai precisar passar para que essa deficiência, essa dificuldade na sua família, na tua casa seja resolvida. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Talvez Jesus vai te colocar em situações que você não queria passar, mas é necessário que você passe por esse processo. Porque os processos de Deus doem. Os processos de Deus não é para te matar, para te machucar, mas os processos de Deus é para te fazer crescer. Os processos de Deus é para te amadurecer em áreas que você ainda não amadureceu. É para você ver a vida por ângulos que você ainda não viu. Glória a Deus, aleluia. E Jesus pega aquele homem e leva para fora da aldeia. E por que Jesus leva para fora da aldeia? Porque não dava para Jesus fazer um milagre ali no meio daquelas pessoas, no meio da multidão.
Perceba que os processos que Deus vai te levar para você passar, você vai passar sozinho. Tem guerras que você pode chamar a irmã aí para te ajudar a pegar na mão dela, porque a Bíblia diz que nós temos que orar com os que chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, mas tem guerras que você vai passar sozinho. O seu marido não vai entender, a sua esposa não vai entender, a sua mãe, os seus filhos, ninguém vai entender, porque é uma guerra sua. As maiores guerras que você trava é sozinho, né? Oh, glória! Mas saiba que Jesus está segurando a sua mão. Jesus estava segurando a mão desse cego e levando ele para fora. Você percebe que interessante? Pessoas estavam levando o cego até Jesus, mas na hora que falaram o problema para Jesus, não era mais as pessoas que estavam carregando o cego, era Jesus segurando na mão dele, levando aquele homem para onde Jesus queria. E talvez nesse problema você está pensando assim: mas isso que eu estou passando é culpa dos meus pais, é culpa da crise, é culpa do governo, é culpa dessa cidade. Mas Jesus está falando: você não está entendendo, não é culpa de ninguém, sou eu que te peguei pela mão e estou te levando para um processo. Aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia diz que Jesus leva aquele homem para fora. Se ele era cego, possivelmente ele estava mendigando, possivelmente ele era pobre. Então ele tinha uma rotina de ir para Betsaida, porque era um lugar próspero, para pedir esmola. E Jesus quebra a rotina dele. Entenda que os processos de Deus na sua vida vai quebrar a sua rotina. Jesus vai ter que tirar você do meio da multidão. Talvez vai ter que mudar você de trabalho. Talvez vai tirar algumas pessoas de perto de você, porque o processo de Deus, ele quebra a rotina. Quando você está pensando que Jesus vai fazer na sua vida como Ele faz na vida de todo mundo, Ele faz na sua diferente. Talvez você está se questionando: Deus, eu vejo o testemunho de tanta gente que é curada, de tanta gente que recebe o milagre, que recebe a bênção, e você questiona: Deus, por que comigo não é assim? E Deus manda te dizer que com você é diferente. Não é com todo mundo que eu fiz, que com você também eu vou fazer dessa maneira. Mas tem pessoas que eu vou trabalhar diferente, e com você é diferente. Quantos estão entendendo? Deus não fala com quem não veio, Deus fala com quem veio. Aleluia. Talvez você está falando: Deus, o Senhor faz assim com todo mundo. E Jesus está dizendo: você não é todo mundo, você tem algo especial e eu vou tratar com você diferente. Eu vejo na sua vida, Daiane, eu vejo um coração sincero que se quebranta na presença de Deus. E você às vezes está na sua vida diária e você começa a falar: Deus, parece que coisas estão mudando dentro da minha cabeça, do meu coração, parece que eu não sou mais a mesma Daiane. E Jesus está falando: você está no processo, filha, porque eu tenho algo grande para a sua história. Talvez você não entende o porquê que você passou por algumas coisas na sua infância, mas era uma fúria do inimigo, porque quem tem a marca da promessa vai ser tentado, vai ser alvo de situações contrárias. Mas Jesus te guardou e teve um tempo para você estar aqui. E você não está entendendo, mas é Jesus mudando o seu coração, a sua mente, porque Ele tem coisas grandes para a tua história. Então fica nesse processo, porque Jesus é contigo. Aleluia. E Jesus levou aquele homem para fora da aldeia, porque tem gente que não entende o milagre, o processo de Deus na sua vida. Por isso que Ele vai ter que fazer algumas pessoas ir embora da sua vida. Algumas amizades vão sair do seu caminho, porque não vai entender o trabalhar de Deus na sua história. E talvez você fale assim: Deus, eu queria a pessoa aqui comigo, mas ela não está. E você questiona, e Jesus fala: eu preciso te levar para fora da aldeia. Eu preciso quebrar a sua rotina, para que você veja a vida por um ângulo que você não está vendo. Oh, meu Deus. E a Bíblia diz que Jesus, quando leva aquele homem para fora, quando aquele homem passa pelo processo de ir para fora da aldeia, Jesus cospe nos olhos do cego. Jesus cuspiu no olho do homem. Irmão, se eu visse isso hoje em dia, eu ia achar nojento. Mas quando Jesus está cuspindo no olho do cego, irmã aí, Jesus está ensinando alguma coisa aqui para nós. Que esse cuspe, Ele não fez isso só para que as pessoas olhassem: nossa, que estranho. Mas Ele está ensinando que a saliva de Jesus, que Jesus é Deus, tem um sentido espiritual para os nossos dias. Que esse processo que você está passando, você precisa de algo espiritual, algo sobrenatural. E a saliva de Jesus tinha unção.
E aqui, nessa situação de Jesus cuspir no olho do homem, mostra que o processo que você está passando é espiritual. Aquele homem só sentia no seu olho a umidade comum. Já tem pessoas em lágrimas aqui, você sente que essa umidade do seu olho é a lágrima que os seus olhos produzem. Mas quando Deus toca com a umidade da saliva dele nos seus olhos, não é só para que você chore de tristeza, mas é para que você chore de alegria. Jesus vai dizer em Apocalipse capítulo 3 para a igreja de Laodiceia: eu recomendo que você compre colírio para os olhos. E o colírio de Jesus nessa noite chegou para a tua vida. Talvez você não está entendendo o que é esse colírio de Jesus, mas a saliva dele nessa noite vai molhar você, e não vai ser a lágrima dos seus olhos, mas é Jesus tocando aonde o homem não consegue tocar. Aleluia. E quando Jesus cospe no olho daquele homem, Jesus põe a mão. E quando ele coloca a mão, Jesus pergunta: vê alguma coisa? Quando Jesus pergunta aquilo, não era porque Jesus não estava acreditando no milagre, mas era porque Jesus queria ver o que aquele homem estava vendo. Jesus queria saber a resposta daquele homem. Talvez você já passou por alguns processos na sua vida, e depois que você passa pelo processo, pela cura, Jesus te pergunta: vê alguma coisa? Quando fala de ver alguma coisa, não é no sentido natural, mas espiritual. O que esse processo te ensinou? Qual é a visão que agora você tem das coisas? Qual é a visão que esse processo trouxe para você na sua vida? E o cego, aquele homem olha para Jesus e diz: eu vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Jesus abriu a visão espiritual daquele homem. Porque na Bíblia você vai ver muitas referências de Deus nos comparando o ser humano com uma árvore. No Salmo 1 vai dizer que aquele que medita na palavra dia e noite, ele vai ser semelhante à árvore perto ao ribeiro das águas, que estende a sua ramagem, as suas raízes. Também em Jeremias 17 vai dizer que o varão, o homem que confia no Senhor, ele é como a árvore plantada junto ao ribeiro d'águas. Depois Jesus vai vir no Sermão do Monte e vai dizer que você conhece uma pessoa pelos frutos, você conhece uma árvore pelos seus frutos. Então, no sentido espiritual, Deus nos vê como árvores. Então Jesus estava abrindo a visão daquele cego e dando para ele visão espiritual. Aleluia. Por isso ele estava enxergando os homens como árvores que andam, aleluia. Porque quando Deus ele te leva para um processo, não é só para você ser curado na área natural, não é só para você vencer uma deficiência na área natural, mas também na espiritual. Jesus ele quer te levar para níveis maiores, e quando Jesus te leva para um processo, não é só para realizar o desejo do seu coração, segundo o que você quer aqui na terra, mas é para ele revelar coisas espirituais dentro de você. Aleluia. Talvez você venha na igreja e fala: Deus, eu quero que o Senhor mude a minha casa, minha família precisa de restauração. Mas Deus não quer só salvar a tua casa, Deus quer batizar com o Espírito Santo, Deus quer levantar profeta na sua casa, Deus quer fazer milagre na tua família, porque Ele é um Deus que abre a visão terrena e a visão espiritual. E a Bíblia diz que Jesus novamente coloca a mão sobre os olhos daquele homem. E quando Jesus coloca as mãos sobre os olhos daquele homem, a Bíblia diz que o homem volta a ver claramente e fica restabelecido, e ele começou a discernir tudo de modo perfeito. Na primeira vez que Jesus tocou, Jesus abriu a visão espiritual. Na segunda vez que Jesus toca, ele está dando discernimento para o homem. Porque talvez você já tenha muito tempo de crente, de evangelho, e você fala: não, mas eu sei como funcionam as coisas, eu tenho visão espiritual. Mas Jesus está falando para você: não, eu não quero só te dar visão espiritual, eu quero te dar discernimento do que você entende sobre o mundo espiritual. Amém. Uma coisa é eu saber estar vendo esse microfone, outra é eu saber para que ele funciona, isso é o discernimento. Uma coisa é você orar, outra coisa é você saber
o para que serve a oração. Uma coisa é você tocar, outra coisa é você saber a profundidade que tem por trás de um louvor. Uma coisa é você vir na igreja, outra coisa é você saber o porquê que você vem na igreja. E Jesus nessa noite quer te dar discernimento. Jesus nessa noite, Ele está permitindo você passar por processos que agora talvez você não está entendendo, mas é Jesus querendo te dar discernimento no meio dessa história. E é só passando por processos que você aprende a enxergar do jeito que Jesus quer. Aleluia. E a Bíblia diz que quando aquele homem volta a ver de modo perfeito, Jesus não recomenda ele voltar para a aldeia, mas Jesus fala para ele: volta para casa. Por que não era para o homem voltar para a aldeia, mas voltar para casa? Primeira coisa que a gente entende, que o homem não morava na aldeia, ele morava fora da aldeia. E às vezes nós estamos tão acostumados a estar com pessoas, a ver as coisas exteriores, porque ali, aquele homem na aldeia fala dele estando no meio da multidão, no meio do público. Mas Jesus falou assim: eu restaurei a sua visão, eu permiti você passar pelo processo de cura. Não foi para você voltar para a aldeia, mas para você voltar para casa. Quando fala de voltar para casa, fala de você voltar para um lugar de intimidade. Fala para você voltar para o seu lar, para onde você não estava valorizando e vendo as coisas como elas são. Porque às vezes no dia a dia você valoriza o seu chefe, valoriza o seu patrão, valoriza as pessoas de fora, que quando alguém de fora pede um favor você valoriza. Mas quando você vem para casa, você não valoriza tanto assim. Então às vezes Deus permite você passar por um processo para que você volte a olhar para o que se perdeu dentro da casa. Aquele homem tinha que voltar para casa para que lá dentro ele começasse a enxergar aquilo que antes ele não podia enxergar dentro da casa. E sabe por que Jesus te trouxe aqui nessa noite? Para que você volte para casa, para que você olhe para o interior, para que você olhe para dentro daquilo que você não estava conseguindo enxergar enquanto você estava no processo. Aleluia. Aquele homem, talvez se ele fosse para a aldeia, ele ia ver as pessoas, ele ia ver o público, mas quando ele voltou para casa, ele pôde enxergar o que ele não estava enxergando. Se coloca de pé nessa noite.